Este filme passou aqui, foi um filme para vos elucidar um pouquinho sobre o que se passou em Bruxelas. Os que estiveram em Lisboa e acompanharam o Congresso em Lisboa viram o que se passou cá. Mas certamente muitos não tiveram a oportunidade de ver o que se passou em Bruxelas nesta sessão, que é a quarta sessão do Congresso Internacional para a Nova Evangelização. E para saber, de facto, o que é que nós andamos aqui a fazer. Se é para ir para casa todos os dias e fechar-nos em casa, ou se é para abrir as portas e para a rua. E o lema de Bruxelas, muito interessante, era vinde e vede. É aquela resposta de Jesus quando lhe perguntaram: Mestre, onde moras? Vinde e vede. A pergunta: mas quem é o Mestre? Venham experimentar. Vinde e vede. Mas vede o quê? Será que nós poderemos ficar descansados se a resposta a esta pergunta, vede o quê? Será esta que eu vou dizer? Vede como eles se amam? Será? Vale a pena abrir as portas para deixar entrar e vir ver? Estamos dispostos a mostrar-lhes, e é isto que lhe mostramos? É uma interrogação para cada um colocar no seu coração como razão de vida. O que é que eu na minha vida mostro aos outros? O que é que os outros veem em mim que seja evangelizador, que seja sinal de Jesus, sinal do amor de Deus? Como ouviram na reportagem que passou, um dos finalistas que foi entrevistado dizia que mais do que falar do amor de Deus, importa amar o outro. É verdade. O nosso tema geral que nos trouxe aqui é este: falar de Deus, amor. E falar de Deus tentando, a partir deste pretexto, descobrir quem é Ele verdadeiramente, aprofundando o mistério de Deus. Porque já dissemos na primeira sessão, estamos a falar de um mistério. E lembram-se o que é que nós dissemos a propósito do que é que quer dizer mistério? Alguém se lembra que me possa lembrar? O que é o mistério? Nesta perspectiva de São Paulo. Eu penso que o mistério que é uma coisa que nós não compreendemos, mas em que devemos acreditar. Quem quer dizer mais? É uma manifestação de Deus. Mais? Acho que foi logo na primeira sessão que nós falámos sobre isso. O mistério é mais do que algo que eu não compreendo. Certamente que não alcanço totalmente toda a realidade contida no mistério. Por exemplo, o mistério da Trindade, o mistério de Deus. Na visão de São Paulo, o mistério é uma palavra que se torna presente no meio dos homens, que age no meio dos homens, que se torna um de nós, e dentro do qual eu não consigo entrar, a não ser que eu me coloque por dentro desta realidade. Eu só consigo alcançar e atingir o mistério de Deus quando me deixar envolver por Ele, a partir da minha entrada na descoberta por dentro, atraído por Deus, seduzido pelo mistério de Deus, deixar-me entrar no mistério de Deus e com humildade e escuta ouvir aquilo que Deus tem para se me revelar. Dissemos desde o princípio, não sou eu que descubro Deus, é Deus que se me manifesta, é Ele que se me revela, é Ele que me torna presente quem Ele é, na medida em que eu tiver capacidade de escutar.
A escuta é talvez o sentido que nós menos temos desenvolvido e aquilo que um cristão mais necessita: escutar. Escutar não só Deus, mas escutar os outros. Escutar a palavra. Andamos correndo, os olhos se calhar trabalham mais que a escuta, que o ouvido. E entra tão depressa em tantas coisas ao mesmo tempo que acabamos por não escutar. Ouvimos simplesmente, mas escutar não é ouvir. É mais do que ouvir. Não é? Bom, então nós começamos por desenvolver, a partir do credo, a reflexão sobre o mistério de Deus, Trindade. Já todos temos consciência, quando nós falamos de Deus, falamos três pessoas iguais e distintas. Iguais em si mesmos por serem todos um só Deus, por isso é que são iguais, e todas distintas porque cada uma tem uma missão distinta. Afinal, estou em casa. Já respondem como disse. Cada missão distinta. E o que é que distingue, por exemplo, o nosso Deus do Deus dos muçulmanos? O que é que distingue o Deus de Jesus Cristo do Deus que os Alás adoram? Alá. Então, o Deus deles é Trindade. O Deus deles é comunhão. O Deus deles são três pessoas que se amam e o amor delas é que constitui toda a Trindade. O nosso Deus é o único Deus que não é sozinho. É um Deus com permanente comunhão. Só há razão de ser da existência de Deus, porque Ele tem necessidade de se dar. É a razão pela qual nos criou. Deus tem tanta necessidade de amar, porque só ama que não podia deixar de nos criar. Porque nós somos o amor de Deus. Somos fruto do amor de Deus. Já tinham pensado nisto? Este Deus que é tão apaixonado, que não há ofensa que lhe valha. Quer dizer, eu posso tentar ofendê-lo quantas vezes quiser, mas ele continua a amar-me. Já viram? Onde é que está o Deus castigador? Onde é que está? Não é nosso. Mas é um Deus ciumento, diz ele nos Salmos. Ciumento do amor que nos tem e do amor por correspondência que Ele quer que nós tenhamos para com Ele. Deus, em vez de nos exigir amor, dá-nos amor primeiro. E é nesta descoberta deste Deus que me amou e me ama primeiro, antes de eu sequer ser capaz de o amar ou me lembrar de o amar, que me ama. E me ama desde sempre. Incapaz de fazer outra coisa que não isto. E vejam, é a razão de ser deste Deus trinitário, esta alma de Deus que é só amor. Por assim dizer, temos falado da alma de Deus como se fosse, ele tivesse uma alma separada menor. Mas esta razão de ser de Deus, Ele existe. A nossa enquadramento conceptual no conhecimento que eu posso ter de Deus como este Deus. É mais que um sentimento em Deus. É a totalidade da sua pessoa. E por isso em Deus não há outra atitude, não há outro sentimento, não há nada mais do que esta doação contínua, este entregar-se. E de tal forma Ele teve necessidade disso, que a própria manifestação de Deus em Jesus Cristo é um ato amoroso de entrega a si mesmo na pessoa do seu Filho. Deus entregou-se-nos, ou seja, deu-se-nos a conhecer de um modo em que Ele não veio dizer umas coisas e foi-se embora. Mandou para aí um mensageiro, não, Ele esteve connosco. Ele ficou aqui connosco na mesma natureza humana que nós. E não se limitou a estar por cá, mas viveu toda a nossa existência nesta dimensão amorosa. Porquê é que Jesus Cristo encarnou?
Revelar o Pai. Para nos revelar o Pai. E mais. Sim, não é mentira, mas Dar a sua palavra. para nos ensinar a amar com o coração de Deus. Jesus Cristo não fez outra coisa. Jesus Cristo não fez outra coisa do que amar. Amar quem? Lembram-se? Abrem o Evangelho e comecem a ver. Os pecadores. Os outros. Os doentes, os excluídos, as mulheres de má vida, os cegos, os coxos, as crianças que eram excluídas também, as viúvas, os malandros, o fisco, os impostos, o Zaqueu. Eles eram malditos, digamos assim, os cobradores de impostos, porque eram injustos. Os cobradores de impostos não eram uma raça mal vista por serem cobradores de impostos, mas porque eles eram encarregues pelos governadores delegados do imperador para arrecadar impostos. E como é que arrecadavam os impostos? Havia assim como que um leilão, uma OPA de impostos. Aqui na Judeia, na Samaria, quanto é que é preciso arrecadar? 1 milhão. Então, quem é que se encarrega de carregar 1 milhão? Tudo bem, eu encarrego de carregar 1 milhão. E depois ia cobrar 1,5 milhão, 2 milhões. Ia roubando por aí, taxando impostos em cima das pessoas e tirava às pessoas aquilo que elas não podiam pagar. É a razão pela qual eles são vistos como injustos, como pecadores. Porque não se importavam de espoliar, de tirar o pão e as casas às pessoas para cobrar mais impostos que o devido, que era aquilo que eles tinham que entregar, mais o lucro deles. Isto é uma parte, só para enquadrar. Às vezes ouvimos falar dos cobradores de impostos, sabemos porque é que eles eram malditos, ou seja, eram mal vistos e eram mal queridos pelo povo, mas era esta a razão. Em si mesmo, era uma classe excluída, porque não tinham assento. Qualquer judeu que se prezasse não se sentava à mesa com um cobrador de impostos. Era gente de má raça. Mas com quem é que Jesus almoçava e comia? Era com esses todos. Jesus podia ter nascido num palácio riquíssimo, com tudo quanto tinha direito. Não podia. O que Deus não fez? Caprichoso este Deus, não é? Deus Pai. Caprichoso. Então, é que o seu filho não podia nascer num berço de ouro em vez de nascer numa manjedoura. Já perceberam porquê? Porque ele experimentou o mais normal na condição mais humilde. Quem é que nascia num estábulo? Ninguém. Só quem não tinha eira nem beira. O próprio Jesus disse mais tarde: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Por isso mesmo. Porque ele não veio para desfrutar os prazeres da vida humana, da riqueza, mas para nos mostrar quem é o Pai e amar o Pai na condição mais humilde, mais necessitada de ser amada. Porque é que Jesus chamava tantas criancinhas? Deixai vir as minhas criancinhas. Porque isso, por duas razões. Primeiro, porque elas significam de simplicidade e de coração puro. E segunda, pela necessidade de serem amadas e tidas como pessoas. Só porque nos 12 anos é que a criança era tida como pessoa, porque já era adulto. Até aí não era gente ainda. Ora, este Jesus não veio para outra coisa que não foi cumprir esta missão do Pai. De alguma forma, Jesus é mais que o espelho do Pai, porque ele vive naturalmente a existência humana, na dignidade, no sofrimento, na angústia da natureza humana, mas ao modo de Deus. Ele que era Deus não se valeu da sua condição, mas assumiu
a finitude da carne humana, sujeita em tudo, exceto. Mas isto é fácil de perceber porque é que Jesus não estava sujeito ao pecado, não é? É fácil. Mas tinha tentações, não é? Mas tinha. Tanto que tinha que foi tentado. Mas o problema é ter tentações, não é ter tentações, mas não. É ser fiel ao amor. Fiel ao amor. E Jesus agiu naturalmente. Jesus não podia deixar de amar o seu Pai. Porque ele era Deus. Era obediente a seu Pai. Só fazia o que devia fazer a seu Pai. E veio para fazer só a vontade do Pai. Por isso, ele não podia deixar em tudo de ser obediente ao Pai. Por esta razão interior, de fidelidade. Porque era da mesma natureza do Pai. Na carne humana, no corpo humano. Percebem bem esta distinção que desde o princípio tentei acentuar-vos? Deus, Jesus Cristo, verdadeiro Deus, mas verdadeiro homem, um homem de corpo inteiro. Um homem absolutamente natural como nós. Com uma pessoa humana como nós. Do sexo masculino, nasceu homem. Mas o facto de ser homem não tira nada à maternidade do próprio Deus. A maternidade do próprio Deus é o símbolo do próprio amor. Não é? O sentido maternal de Deus é o sentido do amor, como que ele nos ama. Algum homem que aqui está presente pode ter um amor de mãe para um filho ou para uma filha? Ninguém. Aquilo que sai de dentro de uma mulher tem um amor, sobretudo que já foi mãe, um amor diferente de um homem. Mas Deus tem esse amor também. Em Deus não há homem nem mulher. O seu filho, sim, o seu filho experimenta a natureza humana no sexo masculino. Mas não retira em nada a capacidade de amar ao modo a mulher. Mais a mais, Deus confiou a uma mulher o privilégio de colocar o seu filho no mundo. De uma forma única, mas idêntica a todas as outras mulheres que foram mães. Original, única, no sentido que nasceu no seio de Maria, gerado pelo Pai, uma virgem. Portanto, saiu o concurso de homem, mas foi gerado, gestou no seio de Maria como outra criança. E foi dado à luz como nascem todas as crianças. Celebramos a festa há dias da Imaculada Conceição. Há um bocadinho de feedback. Percebem o mistério que se viveu em Maria? Conseguem perceber o alcance e a dimensão do mistério de Maria na sua Imaculada Conceição? Percebem porque é que Maria, por graça do próprio Deus, em razão do seu filho que ia nascer no seu seio, lhe foi dado nascer sem a tendência de pecar, que é a nossa natural. Percebem que esta mulher, por graça de Deus e só por sua graça, vivia permanentemente obediente à vontade do seu Deus? Que esta mulher, em função da divindade presente no seu filho, no seu seio, foi preparada desde sempre pura, por causa do seu filho, que é Deus puro, sem pecado. E como tal, desde o seio de sua mãe, contrariamente a nós, tendo embora a liberdade que nós temos, não teve pecado na sua existência. E esta mulher tinha no seu coração todo o sentimento natural de uma jovem. Ela era uma jovem que foi anunciado que ia ser mãe. Qualquer uma de vós teve quando jovem. E tinha certamente uma relação com todos os outros, com a naturalidade, com que todos nós supomos teve.
Mas nela não existia pecado. Porque nunca se deu à tentação do pecado. Foi sempre imaculada diante de Deus, ou seja, sem mancha de pecado. E esta é a mesma razão que nós percebemos e acreditamos que ela foi elevada ao céu, em corpo e alma, porque nela não existia pecado inerente à sua condição de pessoa humana. Diferentemente do seu filho, Maria é uma criatura, foi criada. O seu filho foi gerado. Já dissemos há pouco, não foi? E esta mulher viveu sempre na descoberta da vontade de Deus em tudo quanto lhe acontecia. Os poucos relatos que encontramos da vida de Maria são todos eles numa atitude de escuta e descoberta da vontade de Deus. Quer seja quando o anjo lhe anuncia, mas que é isso? Mas como é que isso acontece? Mas porquê? Faça-se como tu queres, não faça como eu quero. Mas este filho desobedeceu aos pais e fugiram, não sei para onde, ficou lá no templo, ocupado nas coisas do pai. E ela não guardava aquilo no coração, não entendia lá muito bem, não encaixou muito bem a explicação do filho. Porque Maria também estava na descoberta desse, que para ela, desde o começo, lhe foi anunciado que ela ia gerar o Filho de Deus, já tinha nela o Espírito Santo. Não tinha. Portanto, nela estava já presente esta descoberta íntima de Deus, de seu Filho. Maria sabia, tinha a certeza que aquele que ia nascer dela é alguém muito especial da parte de Deus. Não saberia por inteiro, não se teria dado conta disso. E a prova é que, aos 12 anos, ela estranhou aquela resposta desagradável de seu filho. Desagradável entre aspas, claro está. De seu filho. E guardava aquilo no coração até poder entender. E ela mesma tinha a preocupação de continuar a escuta e a descoberta, e continuou sempre. Mesmo nas situações mais delicadas, mais estranhas, no caso de Caná, não tem vinho. Olha, não tem vinho. Preocupada que estava, mas olha, eu não sei como é que é, mas façam lá aquilo que ele nos disse, é porque ele é alguém especial. Não foi o que ele disse aos criados, por outras palavras, claro está. Não foi? Portanto, Maria tinha esta consciência da divindade de seu filho, e esta descoberta ela fê-la progressivamente, à medida que o seu coração ia sendo iluminado pelo Espírito que nela estava, para ter conhecimento daquele que ela tanto amava, que era o filho das suas entranhas, e que era também amado do Pai. Era o filho amado do Pai, como mais tarde se veio acontecer na declaração de Jesus. Peço portanto gosto. Vou ler-vos um extrato de uma homilia de São Basílio de Seleucia sobre Nossa Senhora, que eu acho uma ternura. Acho uma ternura, por isso é que nesta altura de Natal me lembrei, passou-me pelos olhos, lembrei de vos ler este extrato desta homilia sobre Maria contemplando este mistério do seu filho. Quando ela contemplava este divino menino, vencida, imagino, pelo amor e pelo temor, ela dizia para si mesma: que não me encontrares que te convenha, ó meu filho. Ó mãe, mas a tua concepção é divina. Deus, mas tu assumiste a humana encarnação. Que farei eu, pois, por ti? Alimentar-te-ei do meu leite? Ou celebrar-te-ei como um Deus? Cuidarei de ti como uma mãe? Ou adorar-te-ei como o meu Senhor? Oferecer-te-ei leite? Ou trazer-te-ei perfumes? É lindo, não é? É uma ternura de mãe contemplando o seu filho, ciente e consciente do mistério que era aquela criatura, fruto das suas entranhas, cujo desenvolvimento aos seus olhos era algo de prodigioso, porque era simultaneamente humano, mas ela tinha a consciência de que aquele era alguém que vinha da parte. Certamente Maria estava invadida por este mistério, e estas palavras na boca de Maria, evidentemente, que são uma oração de São Basílio a propósito de Maria, não é?
Evidentemente, Maria terá tido muito mais interrogações que não foram estas, mas colocadas na ternura do coração de Maria fazem todo o sentido destas questões colocadas simultaneamente contemplando aquela criança que era fruto de si mesma, mas que era uma criança semelhante às outras e ao mesmo tempo consciente de que ela era mais do que uma simples criança da natureza humana, que nela habitava já por inteiro o ser de Deus divino. E a vida de Jesus decorre sempre nesta dupla dimensão, no crescimento da sua consciência de que ele era homem por inteiro, mas dentro de si mesmo o Pai habitava permanentemente, numa relação amorosa, obediencial e filial dele para com o seu Pai. Isto marca a vida de Jesus no seu crescimento. Se Jesus tinha desde sempre a natureza divina, por seu lado, nele, como homem, esta consciência foi crescendo na medida do seu crescimento humano, como é normal. Porque não era uma imitação de homem, era homem a sério. Não é verdade? Vejo Mendes interrogando-se sobre isto. Não ouve muito bem, anda aqui para mim. É melhor, porque assim ouve o som e a minha voz em direto. Se fala muito alto, isto faz muito feedback, percebe? Fica desagradável ao ouvido, não é? Eu fui falar um bocadinho mais baixo, capaz de ouvem todos bem, aí atrás. Pronto, eu não quero também exagerar o tom da voz, às vezes baixando muito a voz, fica demasiado íntimo e não atinge as pessoas, mas também muito forte, mas fiquem ao pé de mim. Onde é que estava da outra vez? Porque seria? Oh, senhor técnico de som, diz que ouvia melhor da última vez que hoje, mas ela já está aqui para me ouvir, não interessa. Eram os ouvidos dela. Ótimo. Portanto, este mistério é um mistério da revelação do amor de Deus na pessoa de um homem chamado Jesus, que, por ser Deus, teve na sua existência um perfeito convívio íntimo com o seu Pai. E só por isso mesmo, ele não falava de outra coisa que era daquilo que o seu Pai era, daquilo que o seu Pai fazia, daquilo que o seu Pai pensava e daquilo que o seu Pai nos queria dizer. E nunca deixou de dizer isso, que aquilo, a vida entre ele e o Pai era inegável. Vissem ou não vissem os seus amigos ou inimigos, ele era filho de um Pai, que era Deus. E por isso mesmo é que foi morto. Por ele nunca dizer aquilo que não era verdade. Porque a verdade é que ele era filho. A que horas fazemos pausa, senhora diretora? Menos às? Vamos descansar agora para vocês. Já viram o filme, já escutaram um pouquinho. Vamos estender as pernas, beber uma água, para vocês entenderem. E regressamos dentro de 10 minutos. Chega para vocês. Chega. Então vá, 10 minutos, faz favor. Às 5h35. Estamos. Até já.